Eu sempre gostei de ler bastante. E lia todo tipo de livro, né? Eu sou da era do Harry Potter. Eu li todos os Harry Potters e até hoje eu leio e releio infinitas vezes. E sempre gostei de ler. Ler pra mim até hoje inclusive, uma, uma forma de entrar em um mundo que não é meu, entrar no mundo daquele personagem. Então, eu sempre gostei de ler muito. Ao passo que eu lia pouco. Sempre li muito pouco. Apesar de eu gostar de ler muito. Quando um livro me engajava de verdade, eu queria devorar aquele livro. Eu queria ler a todo momento. Eu queria. Toda a oportunidade que eu tinha, eu queria ler. Só que, principalmente desde que eu casei e tive filho, o meu tempo ficou um pouco mais escasso para conseguir ler. E o tempo livre que eu tinha, eu queria descansar, queria dormir. E, e aí meu tempo para leitura ficou muito reduzido. Só que aí cria-se um dilema, um conflito na minha cabeça. Eu queria ser considerado um leitor. Eu queria ler. Eu queria poder falar sobre livros com os meus amigos. Eu queria poder ter argumentos baseados em livros. Eu queria ter repertório a partir dos livros que eu lia, né? Eu queria poder, em uma roda de conversa com os amigos, dizer, cara, tem algo muito parecido com isso que você está falando num livro que eu li. Eu queria falar esse tipo de coisas, né? Só que, ao mesmo tempo que eu queria ser um leitor, eu lia pouco. Sem contar que às vezes eu também eu achava que eu lia muitos livros na minha adolescência, infanto juvenil, eu não lia livros com clássicos, né, embasados, né, aqueles clássicos históricos que todo mundo deveria ler. E aí isso me fazia ter a percepção de que eu não era um leitor. Se eu lia somente o que eu gostava, o que eu queria, às vezes até repetindo os livros, e não lia clássicos, ou não lia muito, ou não passava o dia inteiro lendo, então eu não era um leitor. Estranho, né? E, mais uma vez, depois que eu casei, tive filho, o tempo ficou um pouco mais escasso para atividades extras, eu comecei a achar que o problema era a falta de tempo. Então eu não sou um leitor porque eu não tenho tempo para ler. Só que isso gerou muitas perguntas, né, em mim recentemente. Fiquei pensando assim, né? E eu tinha colocado como meta nesse ano de 2026 ser um leitor mais assíduo, ler mais. Não só o que eu gostava, mas ler clássicos e ler livros, não só livros que estão na moda, mas livros que todo mundo deveria ler um dia. E eu tinha colocado essa meta para 2026, né? Ler mais. E só que eu entrava nesse dilema. Como que eu vou ler mais se eu não tenho tempo? Se eu não arranjo tempo para poder ler? E numa série de discernimentos e pensando sobre isso, eu questionei todas essas oposições que eu mesmo me colocava, né? Eu ficava pensando, será que de fato eu não tenho tempo? Será que como é que pode no celular eu conseguir ficar 40 minutos, uma hora direto nas redes sociais, no telefone, e para ler eu dizia que eu não tinha tempo, né? É, E será que eu queria mesmo ser um leitor ou eu queria parecer um leitor? Eu queria de fato ler livros ou eu queria parecer que eu leio livros? Isso me pegou de tal forma, né? Refletindo assim, pensando, né? É, o que eu queria mostrar que eu era sem antes ser. E aí eu entendi, e aí fez muito sentido isso, quando eu parei para pensar que eu queria a identidade antes do comportamento. Eu queria parecer um leitor antes de fato ler. Olha que loucura. Como que a gente, um parênteses aqui, o como que a gente consegue colocar isso em várias áreas da nossa vida? Quantas vezes a gente quer parecer uma coisa antes de fato ser aquela coisa? Ou como que a gente quer, muitas das vezes, a identidade, mas não quer o comportamento que aquilo carrega em si, né? Isso serve para tudo.
Eu estou dando um exemplo meu aqui de leitura, mas isso serve para santidade. Eu quero parecer ser santo para as pessoas, mas eu não quero agir como tal, eu não quero o comportamento de um santo. Eu quero parecer ser uma boa pessoa sem antes fazer coisas boas para a pessoa. Então, o comportamento ele é muito mais importante do que a identidade. O comportamento, a maneira como você age, tal como, é muito mais importante do que o nome que você precisa dar. Então, eu pensava, eu quero ser um leitor. Um leitor lê. Então eu vou ler. Ponto. Eu não vou ficar pensando em quantas páginas eu estou lendo, quantos livros eu estou lendo. Eu vou ler. Porque para ser um leitor basta ler. Eu estava muito mais preocupado em parecer algo do que de fato fazer aquilo. Do que de fato ser aquela coisa. Agir como tal, aquele comportamento. Né? E nós não somos aquilo que a gente deseja ser. A gente é aquilo que a gente repete no ato. A gente nos torna aquilo que a gente repete. O hábito constrói o comportamento. O hábito constrói a identidade que você quer construir. E, de novo, isso serve para muitas coisas. Para tudo, aliás. Se você quer ser uma boa pessoa, se você quer ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mulher, haja como tal. Tenha comportamentos como tal. Não fique. E isso vale outro parênteses também. Estava conversando com uma jovem esses dias no final de semana. Ela me perguntava como que eu tenho certeza da minha vocação? Como que eu sei que Deus quer para mim que eu case, ou que eu vire religiosa, ou coisa do tipo? Eu falei, cara, vive sua vida. Tenha um comportamento como tal. Vive como uma pessoa que busca a santidade. Deixe os rótulos para depois. Deixe a tua vocação específica florescer depois. Você quer namorar? Conheça alguém. Vê se vale a pena. Vê se você gosta. Vê se você curte. Vive primeiro aquilo. Faça experiências da maneira certa, correta, santa, claro, mas vive aquilo primeiro. As pessoas hoje em dia, eu vejo muito isso nos jovens quando converso na igreja, eles querem ter uma identidade, eles querem ter um rótulo, eles querem pertencer a um grupo, eles querem pertencer a algo, querem ser rotulados de alguma coisa. É uma necessidade de. É uma sociabilidade diferente de querer pertencer a algo, pertencer a um grupo, a uma identidade. Só que muitas das vezes eles esquecem de viver aquilo antes. De novo, isso serve para tudo, isso serve para as pessoas que estão na igreja, por exemplo. Querem ser santas, querem ser da igreja, querem fazer as coisas, até têm uma certa predisposição, mas não o fazem. Não o vivem como tal, não praticam o comportamento do que aquela identidade que ela quer adquirir pede antes, né? Porque é isso, de novo, nós não somos o que a gente deseja ser. A gente não pode ficar no mundo das ideias de Platão achando que eu queria ser isso, eu queria ser algo, eu queria ser uma pessoa melhor. Às vezes eu sou muito. Se deixar, eu fico pensando muito nisso. Eu queria ser um pai melhor, eu queria ser um marido melhor. E esse ano eu entrei muito nesse dilema. O que eu posso fazer para poder ser um pai melhor? Então eu queria parecer um pai melhor. Eu queria parecer ser um marido melhor. Sem antes buscar formas de fato o ser. O que eu posso fazer para concretamente ser um pai e um marido melhor? Que comportamentos um pai melhor tem que eu posso ter? E é isso. Porque o comportamento precede a identidade, né? E o que eu fiz? Voltando ao exemplo da leitura, o que eu fiz para poder... O que eu fiz concretamente para poder aplicar isso na minha vida? Eu protegi os pequenos momentos que eu tinha. Todo o tempo de deslocamento que eu tinha daqui da minha casa até o trabalho, hora livre, na hora perto do almoço, esperando alguma coisa, fila de alguma coisa, eu estou sempre carregando um livro comigo. Literalmente debaixo do braço. Para que eu diminua o atrito que eu tenho até chegar ao livro e dificulte o atrito que eu tenho até chegar ao telefone, por exemplo. Porque já virou intuitivo, um impulso muito normal, natural nosso. Não tem nada para fazer, pega o telefone. Aí você zapeia o telefone por 2 minutos, não encontra nada, desliga, aí fica no ócio de novo, e a tua intuição de novo vai pegar o telefone aleatoriamente. Eu tento preencher esses momentos, ainda não é perfeito, é uma luta, é uma construção, é tudo isso,
eu tento preencher essas lacunas de tempo com livros, deixando um livro sempre. Hoje em dia aqui em casa a gente espalhou livros pela casa para que momentos como esse surjam, a gente possa estar lendo um livro. A gente pode pegar para ler um livro. Então, em filas de espera, eu tô sempre com um livro na mão, o máximo possível. Eu me esforço. Às vezes é difícil, mas eu tô tentando. E eu acho que é isso que importa. Proteger esses pequenos momentos. Eu tento ler todos os dias, nem que seja 15 minutos. Eu tenho uma meta diária de ler 15 minutos. Nem que seja 15 minutos. E graças a Deus, muitas vezes eu tenho conseguido. Alguns dias dá errado, alguns dias acaba sendo menos, alguns dias eu esqueço, alguns dias eu não tenho espaço no dia para conseguir fazer isso, mas eu tento todos os dias e o saldo tem sido muito positivo. E eu parei também de tentar colocar grandes blocos de tempo para leitura. Eu vou aqui colocar 1 hora para ler, ou um horário muito específico. Eu espero as lacunas do meu dia a dia para tapá-las com leitura. Isso tem funcionado muito para mim. E, e principalmente, eu parei de me convencer e passei a viver como tal. Eu parei de querer me convencer de que eu sou um leitor e passei a viver como tal. E tenho tentado aplicar isso para tudo na minha vida. Eu parei de tentar ser um bom pai e simplesmente passei a ser um bom pai. Concretamente, um bom marido, um bom católico. E eu acho que isso pode te ajudar também. Te vejo no próximo vídeo.